Rio das Pedras. Entre calçadas gastas, sorriso de crianças e suores que acreditam, nasceram histórias que ecoaram além da cidade. Hoje contamos duas delas, ligadas pelo esporte, pelo sangue da luta e pelo coração de família. Olha o Adilson aí. Ainda ele cortou, limpou, bateu! Gol! Jogada do Adilson lá pela direita. A bola ainda resvalou em alguém, ó. Ele foi moldado pelo asfalto quente e pelas manhãs frias de Rio das Pedras, um corredor que não corre apenas por medalhas, mas por destino. Sua trajetória é marcada por disciplina, quedas e retomadas. Olá pessoal, eu sou o Wagner Maurício Ignácio, tenho 55 anos, sou o quinto filho de 6 irmãos. Filho de Benedito Inácio, meu pai é caminhoneiro, a minha mãe Dória Gomes Ignácio, dona de casa. Eu sou oriundo, sou nascido em Rio das Pedras, nasci em 8 de fevereiro de 1970. Rio das Pedras é o meu chão, a minha terra. Adoro viver aqui, amo estar em Rio das Pedras, amo as pessoas, amo meu povo. Posso dizer para vocês que a minha infância foi uma infância bem simples, bem humilde, por ser de família humilde. A gente tinha pouco, muito pouco, mas o que tinha a gente conseguia ser feliz, viver de forma tranquila, Teve assim alguns percalços, porque como menino, uma criança, a gente não tinha muita oportunidade. E então foi difícil essa época. Vivendo dentro de Rio das Pedras, eu me criei estudando no Barão de Serra Negra, o primeiro ciclo, de primeira a quarta série eu estudei no Barão de Serra Negra, que eu acho que todos da minha infância, até os que vieram antes, passaram pelo Barão de Serra Negra. E depois eu fui pro Macone, que é o Manuel da Costa Neves, já no segundo ciclo. E eu conheci, me apresentaram algumas modalidades. Jogando handebol, as aulas eram ministradas pelo professor Walter Valerini, Pessoa que eu me espelhei muito também por ser quem eu sou, professor que eu sou, educador que eu sou. O Walter Valerini nos levou ao campeonato estadual escolar, onde nós ficamos campeões, sagramos campeões. Isso foi em 1984, 85. E depois, as competições de atletismo, que o Macone era uma referência, uma força, tanto na questão educacional como no esporte, Era a escola a ser batida. Dentro desse contexto de escolar, eu fui disputar o campeonato escolar no atletismo. Primeira prova para correr os 400 metros. Ele tinha me inscrito nos 400 metros, tudo bem. Vamos lá, deu a largada dos 400 metros. Uma que eu assustei com o revólver, com a pistola que dava o tiro de largada. Eu era acostumado com a pita, que quando o tiro lá, eu queria ir para minha casa. Eu assustei e eu completei assim, estava bem na frente dos meninos a primeira volta e eu saí da pista, achei que eu já tinha ganho. Aí veio aquele monte de xingo, tem que cruzar a linha de chegada, enfim. Mas foi aprendizado. E depois começou a chamar os atletas para a prova do 1.000 metros. E do 1.000 metros na pista oficial de atletismo é 2 voltas e meia, Eu terminei meia volta na frente de todo mundo. Aí ele falou assim, cara, você é corredor de longa distância. Eu falei, pô, legal, Vou apresentar você para uma pessoa aí que vai te encaminhar para as corridas de longa distância. E nisso ele me apresentou o Miguel Salles, que era o inspetor de alunos da escola. E o Miguel falou assim, o Miguel sempre foi um cara firme, rígido, naquilo que se tratava em relação ao esporte. Você tinha que subir, você vai correr uma corrida, você tem que subir e tal lá. A gente subia mais próximo da Arcor, que era uma subida íngreme, voltava, dava algumas voltas em torno do estádio municipal. E assim, sem muita base do que era uma periodização, um treinamento mais detalhado. E fui treinando. E daqui a pouco, assim, mas será que é isso? E eu conciliava um pouquinho jogar bola. Antes o Miguel nos levou, correu umas corridas assim fora. Primeira corrida, fui para Amparo. E chegou lá em Amparo, uma corrida difícil, um sol. Antigamente as corridas largavam às 9 da manhã,
um sol lá em Amparo, e depois cruza a linha de chegada, ganha uma medalhinha. Nossa, aquilo ali, cara, eu falei, pô, mudou minha vida, ganhei uma medalha. Nunca tinha ganho nada, nem um obrigado, nem um aplauso. Ganhei uma medalha, cheguei em casa todo feliz. A minha mãe foi a maior incentivadora minha. Ela tinha uma corrida assim, ela pegava, guardava um dinheirinho naquelas canecas de festa, né? E eu fui numa corrida no dia 31 de dezembro. Você vê, normalmente 31 de dezembro a gente tá em casa, né? Passar com a família e tal. E eu era menino, eu tinha 14 anos na época. Vamos lá, né? Todo empolgado e tal. Fui lá, no mesmo jeitinho de busão velho que tinha aí, a gente foi e tal. Chegou lá, corrida à noite, a largada era 9 da noite. Beleza, deu a largada, a corrida era dividida por categorias. E aquele dia eu ganhei a minha categoria. Eu ganhei um troféu, cara. Todo mundo, nossa, e ninguém tinha ganho um troféu na nossa equipe lá. Cara, eu lembro assim que eu cheguei com o troféuzinho, ela chorou, cara. Ela falou, nossa, isso aqui é produto do seu esforço. Pô, né, será que é tudo isso aí? Mas tudo bem. Aí passou uns dias, assim, como a equipe, a Sabore, né, que é a Sociedade Amigos do Bom Retiro, que o Miguel Salles fundou, chegou um dia que ele falou que acabou a equipe. Do nada, assim, sabe? Tipo, você tá num clube de futebol, os caras falam, acabou, vai pra casa, você tá dispensado. Isso aí é uma pancada, né, cara? Uma pancada, você fica sem chão, totalmente sem chão. Eu falei, nossa, e agora? Pô, mas agora que eu ganhei um troféu, né? Pô, agora que eu limpei a estante, que eu vou encher de troféu, acabou. E assim, depois eu voltei na semana lá, o Dori Dick falou assim, o pessoal do 15 quer que você vá lá. Nossa, né? 15. Aí chegou no 15, passou um tempo treinando ali. Eu acho que eu era juvenil, assim, de 15 para 16. Fiquei um período e chegou um dia, ele falou assim, cara, você, fulano e fulano, vai pro Nacional de Rolândia, no Paraná. Fiquei 7 meses, cara, não tinha alojamento, a gente dormia no ginásio, era um vestiário lá, tinha um quartinho lá, a gente dormia num vestiário, num colchonete, até que venceu a gente pelo cansaço. Então, falei, quer saber de uma coisa, vou parar, não tô muito afim mais disso, não tô querendo muita porta na cara, muito não. Vou pra casa. Cheguei em casa, o rapaz do comercial de Tietê veio atrás de você. Tinha que ter alguma coisa que me fizesse acreditar que ia dar certo. E eu fui no comercial de Tietê, acho que eu fiz alguns treinos, joguei um jogo contra a Francana, tomamos um sapeca lá, não sei, acho que foi 5 ou 6-0 de Francana. Cara, deu assim, na viagem de volta veio um monte de coisa na cabeça, sabe? Porque eu não vou jogar mais, vou parar. Aquela mágoa pela desistência do futebol, o que me levou a fazer, né, coisa que eu já gostava, a corrida. Então eu ingressei, né, de cabeça, corpo e alma na corrida e assim, comecei a ler um pouco sobre tudo isso, tentar entender o que era, quem eram os atletas, como que funcionava. Então isso aí fez eu virei a chavinha do futebol, fui esquecendo um pouco do futebol, esquecendo, fui treinando. Em 1988, eu recebi um convite para participar de um campeonato de corridas, né, de rua em Piracicaba. Eu fui, participei de algumas etapas, convidado a fazer parte da equipe do Sturion, né, que era o promotor do circuito de corridas. E fui na equipe dele, já tinha alguns atletas que já tinham um alto nível, né, fui conversando, entendendo alguma coisa aqui, alguma coisa ali. E depois o Luiz Sturion, né, uma pessoa que também devo muito daquilo que eu sou, me convidou para ir na Maratona do Rio de Janeiro, em 1988. E uma maratona, né, para mim tudo era maratona. Só que eu não tinha a dimensão do que era 42 quilômetros. E fui para o Rio de Janeiro, sábado à tarde, largada na Maratona do Rio de Janeiro, 1988, né? Calor, 38, 39, 40 graus. Bora. Eu fui, cara, eu acho assim, eu não consigo relatar, descrever para você essa maratona, como é que foi tudo, porque era tudo tão entusiasmo que eu não sei. Eu tinha 18 anos, falo, pô, primeira maratona sua, nossa, correu bem. Mas o que era correr bem, né? Cruzei ali de chegada, fiquei uma semana andando, me escorando nas paredes de tanta dor, né?
Mas, assim, eu tinha uma base para correr a maratona, só que eu não tinha noção do que era aquilo ali. Os caras, legal, me empolgou, né? Eu falei, pô, será que eu fui bem mesmo? Será que eu fui bem? Aí eu vou treinar, agora eu vou treinar. Consegui orientação de um, de outro, uma conversa aqui, uma conversa ali. O Luiz era professor de educação física. Fiz um treinamento, tal, legal, vamos pro Rio de novo. E já tinha ganho umas corridinhas na região, feito uns tempos legal aí, umas distâncias. E fui pro Rio de novo, Maratona do Rio, 89, largada no Leme, Copacabana. É meu dia, hoje eu vou pra cima. E fui pra cima, consegui baixar 17 minutos do meu tempo, fiz 2h41, 2h41, calor insuportável. Aquilo ali, cara, assim, parece que eu virei o centro das atenções, todo mundo veio cumprimentar, parabéns, cara, nossa, foi demais, foi isso, foi aquilo. E na premiação, pra você ter uma ideia, eu fui de bermuda, os caras não queriam deixar entrar. Não pode entrar, o cara ganhou a maratona, como não vai entrar? Aí o segurança botou pra dentro, entrei. Cara, foi tanto brinde, assim, tanta sacola que deram pra mim de brinde, de boné, os caras dividiam minha cabeça com tanto boné, não sei do que. E eu, é pra mim tudo isso? Não, é seu, boné dentro da sacola, e tênis, e agasalho, e camiseta. Falei, nossa, caramba, cara. E um dos caras que fez a locução lá era o Arnaldo Jabor. Ele falou assim, um atleta da comunidade, que, né, cidade, Rio das Pedras. O cara falou, não, aqui tem uma comunidade que chama Rio das Pedras. Eu falei, não, mas eu não sou da comunidade, eu sou de Rio das Pedras, cidadezinha do interior, né, do lado de Piracicaba, e, nossa, um menino lá quer dizer, Rio das Pedras, né, deu aquela evidenciada. Cara, depois desse dia aí, o que veio de convite, o que, sabe, eu ia para as corridas aí, os caras falavam, o cara ganhou a maratona do Rio de Janeiro, o cara... E aquilo ali começou a vir convite de lá, eu não pagava mais viagem, eu viajava, eu tinha translado, eu tinha hotel, né, virou a chave. Já comecei a ganhar prêmio em corrida, prêmio em dinheiro, já conseguia me manter do esporte. Falei, só depende de mim, cara. Eu demorei tanto tempo para estar aqui. E aí eu conheci muita gente, muitos atletas, até costumo dizer assim, a minha geração foi a que elevou o patamar das corridas, do atletismo no Brasil. Da minha geração tem tantos caras aí que posso citar assim, os mais famosos, Vanderlei Cordeiro de Lima, Valdenor Pereira dos Santos, Geraldo de Assis. Então assim, foi uma época linda, maravilhosa, conheci muita gente, participei de todos os eventos, como eu disse, Troféu Brasil, Ibero-Americano, Sul-Americano, peguei seleção de cross-country do Brasil. Então, para mim foi maravilhoso tudo que eu vivi. Quando meu filho nasceu, foi a maior conquista minha, cara. Foi a maior conquista minha. Eu que sonhava ter uma família, né, fazer família. E meu filho, quando nasceu, foi algo assim, maravilhoso, divino. E aí veio aquela chantagem boa, né? A esposa falou, menino vai crescer, você tá viajando sempre, o que nós vamos fazer? Aí eu fui tirando um pouco o pé. Das competições. Na época eu estava competindo em Limeira, na ala Limeira, que me abriu portas também. Então agradeço demais, cara. Eu tenho gratidão por todas essas pessoas que me ajudaram. São inúmeras pessoas que me ajudaram. E eu sempre faço questão de agradecer pessoas que eu sempre cito, Gama, Lima, Gama falecido, esse cara é meu irmão, esse cara deu tênis, esse cara pagou minha comida, pagou meu almoço, Lima, que é padrinho do meu filho, então eu devo muito para esses caras, muito. Assim, 90% do que eu sou, devo a eles. E depois, quando meu filho veio, a esposa falou tal, e eu percebi que era hora de tirar um pouco o pé. E eu parei assim, 97 foi o último ano que eu competi, ainda tava bem, consegui fazer um tempo legal numa meia maratona, mas aí eu preferi dar prioridade à família, né? Ver meu filho crescer. E eu recebi convite aqui, né, do pessoal do clube de campo para vir trabalhar com futebol, formação. Molecada, escolinha de futebol. E eu vim trabalhar no clube de campo. Assim, de tudo aquilo que eu aprendi,
dos professores, dos técnicos, da base que eu tive no futebol, eu fui trabalhando devagar com esses meninos, trabalho aqui, trabalho ali. E eu fui fazendo alguns joguinhos, né? Como a gente não tinha o espaço, era reduzido para treinar, eu fiz alguns joguinhos amistosos. E num desses joguinhos, eu fui jogar na cidade vizinha, Mombuca, e eu vi assim, da minha ótica, posso estar enganado, mas eu vi um fenômeno, cara, fenômeno em relação a criança jogando futebol. Eu vi uma coisa assim que dentro da minha condições, do meu olhar, eu achei que era muito fantástico tudo aquilo que eu estava vendo. E eu falei, pô, cara, naquele momento, assim, tem coisa que é escrita por Deus, né? É Deus que escreve. E a gente só é a ponte, só é o objeto. E Deus falou para mim, ó, vai e tenta saber quem é essa criança. Foi aí que apareceu Adilson na minha vida. Eu fui conversar com ele. Geralmente, quando uma criança, né, geralmente as crianças falam, você quer ser jogador de futebol, de basquete, sei lá o quê? Preciso ver com a minha mãe, né? Eu falei pra ele, que você quer ser jogador de futebol? Ele respondeu, no ato, cara, no ato. Ele respondeu, eu quero. Ali, eu percebi que Deus tinha me levado até ele. E aí, falei, cara, onde você mora? Eu fui lá conhecer o lugar que ele morava. É muito triste você ter um ser humano naquelas condições, né? Uma criança com tanta capacidade, naquelas condições. Aí eu falei, cara, eu quero te ajudar, não sei como, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Quem me trouxe aqui é uma força muito maior que nós todos. E eu vou te ajudar. E eu vim para minha casa, aquela coisa ficou na minha cabeça, eu falei para minha esposa, né? Eu era recém-casado, cara, meu filho era pequenininho, tinha 2 aninhos de vida. Um aninho de vida tinha. Eu voltei lá na casa dele, conversar com a mãe dele, uma pessoa muito simples também. Falei, dona Maria, dona Maria, eu queria ajudar o seu filho, sabe? Ela falou, tudo que o senhor puder fazer para ele, o senhor pode fazer, eu não tenho condições de fazer nada para ele. E eu percebi que ela não tinha condições de fazer nada para ele. Ele era um menino que se via no olhar dele, o brilho no olhar dele, sabe, cara? Ele tinha muitas mazelas da sociedade, ele estava bastante judiado pela sociedade, bastante. E eu falei para ele, cara, você não come? Ele falou assim, eu como só quando minha mãe chega da roça, a mãe dele cortava cana. E falei, durante o dia que você come? Eu como na escola e à tarde eu chupo cana com limão. Cara, eu falei, meu Deus do céu. Esperei a mãe dele chegar, conversei com ela. Todo final de semana eu venho buscar ele. E eu ia buscar ele. Eu ia buscar ele todo final de semana. Toda sexta-feira ele estudava de manhã. Toda sexta-feira depois do almoço, assim, eu pegava e ia buscar ele. Eu nem tinha carro, não tinha nada, cara. Às vezes eu ia com o veículo da prefeitura. Pegava ele, trazia, assim, ele já tava na frente da casinha dele me esperando, cara, com a bolsinha dele. E foram assim, acho que uns 2 meses que eu fiz isso. Eu falei, cara, eu vou falar com sua mãe, eu vou levar você em definitivo pra minha casa. Sem documento, sem tutela, sem nada, assim, bem na loucura. E eu trouxe ele pra minha casa. Ele tinha problema de peso, ele estava bem abaixo da curva de crescimento, tudo. E eu também nunca esbanjei, né? Nunca joguei dinheiro no vento, sempre fui um cara que vivia uma vida simples. E a gente foi tentando ajudar ele. Ele foi melhorando cada dia mais. Ele tinha um problema de saúde que era um reumatismo sanguíneo. Ele tinha que tomar uma bezetacil mensalmente, né? Isso aí melhorava as condições dele, tanto física. E foi assim, até que um dia ele treinava, né? Treinava um dia sim, um dia não. Para você ver, eu descia pro clube de campo de bicicleta, eu não tinha... E ele vinha no cano da bicicleta, depois para subir, toda essa subida aí. E assim, a gente ia embora à noite, cara, treinava até 5 e tanto da noite aqui, ia embora à noite, andando, sempre rindo.
Adilson é um menino, é um homem que cresceu e venceu, lutou, sabe? Eu tenho o maior orgulho dele, e tanto que ele é meu filho, cara, ele é meu filho. O maior pagamento que eu tenho na minha vida é isso. E quando eu levei ele para fazer o teste no Rio Branco, 2 vezes que ele pegou na bola, o seu Zé Pulga falou, pode trazer a roupa dele. E depois ele seguiu aí, né? Esse jogador que ele foi. Ele cresceu nos gramados improvisados, com chuteiras emprestadas e sonhos imensos. Encontrou no pai de criação não só abrigo, mas inspiração. Enquanto ele corria, o menino aprendia a correr atrás da própria meta, o futebol. Eu sou Adilson, sou de Mombuca, mas criado em Rio das Pedras. Todo brasileiro, né, sonha em ser jogador de futebol. Comigo não foi diferente. Comecei praticamente no esporte através da capoeira. Depois da capoeira eu resolvi migrar ao futebol, que é o sonho de todos os garotos. Porém sabia que o caminho era difícil. Lutei bastante, batalhei bastante. Um garoto de Mombuca, negro, pobre, com muito sonho. E eu sabia a dificuldade que ia ser, porém eu tive uma motivação a mais. A motivação a mais foi quando meu pai me abandonou minha família, eu e mais 3 irmãs e minha mãe. Eu sabia que em Mombuca não tinha muita projeção de vida, de crescimento, de trabalho, e então eu queria dar algo melhor para minha família. Foi aí que eu me dediquei o máximo para tentar se tornar jogador de futebol. Treinava na escolinha de Mombuca, onde nós disputamos um amistoso contra a escolinha do Clube de Campo de Rio das Pedras, na época o professor Vane, e nós perdemos de 8-2. Eu lembro até hoje desse jogo, foi um jogo bem, mas eu fui destaque desses 2 gols, os 2 gols da minha equipe, eu fiz os 2, e aí eu chamei a atenção do Vane. O Vane de Rio das Pedras gostou e me fez o convite de fazer parte da escolinha dele. Eu não pensei 2 vezes, aceitei. Só que na época foi muito engraçado que quando ele convidou eu para jogar na escolinha dele, eu pensei na hora e falei assim, calma garoto, preciso conversar com sua mãe, preciso fazer o convite formal para ela. E quando ele fez, minha mãe também não pensou 2 vezes. Aí minha mãe até brincou na época e falou assim, pode ir, vai ser uma boca a menos para poder se alimentar em casa. E aí eu comecei a vir todo final de semana a treinar aqui em Rio das Pedras, nesse próprio campo aqui, nessa escolinha aqui, no clube de campo. E na época só poderia participar sócio. E aí o Vane teve a ideia de convencer e conversar com os associados, com os diretores do clube a fazer um sócio-atleta. O que é um sócio-atleta? Sócio-atleta é só poder participar do futebol. Eu não poderia usar a piscina do clube, não poderia jogar o vôlei, nem o tênis, só fazer futebol, treinar e disputar campeonato. E aí comecei a disputar campeonato por Rio das Pedras, no clube de campo, só que com 6 meses precisava ser lapidado. O Vane perguntou para mim se eu queria se tornar jogador de futebol, se eu queria ser um jogador de futebol. Eu falei que eu queria. Ele falou que para mim poder ser jogador de futebol eu precisava treinar mais vezes, porque na época, nesses 6 meses eu só vinha jogar. Estudava em Mombuca e jogava aqui em Rio das Pedras. Para me se tornar jogador de futebol eu precisava de algo a mais. Se algo a mais seria treinar. E aí eu precisava vir morar com ele, na casa dele. Eu aceitei, com toda certeza do mundo. Queria ser jogador de futebol, queria realizar meu sonho, queria fazer algo diferente para minha família. Ele fez o convite para minha mãe deixou. Eu comecei a morar aqui em Rio das Pedras, no Cambará, no bairro Cambará. Estudava na escola Cambará e treinava aqui 3 vezes na semana. Os dias não vou lembrar, mas era 3 vezes na semana. A gente vinha de bicicletinha, na época ele não tinha carro, nós não tinha tantas condições, eu não tinha condições nenhuma e ele também não tinha tantas condições. A gente saía lá do Cambará e vinha a pé ou de bicicletinha aqui para treinar. E quando eu vim para Rio das Pedras aqui, a gente tinha uma equipe muito forte. A gente fez uma equipe muito forte, uma equipe muito coesa, unida. A gente se apoiava a todo momento assim. E nosso time batia de frente com as equipes das regiões, cara. Sempre tinha bons jogos. Era sempre jogos difíceis, bem disputados. Mas nem tudo é mil maravilha, né? Eu lembro que tava bastante coisas que não agradavam. Muitas coisas preconceituosas. Eu jogava contra equipes das regiões aqui. Eu lembro que os pais me xingavam muito. Ah, pega esse preto, macaco, esse sujo, esse fedido. E isso aí me deixava muito triste, porém me dava muita força.
porque eu colocava na cabeça, esse preto macaco vai vencer. Esse preto sujo, pobre, vai calar a boca de muita gente. Então isso aí me dava muita força, assim. Porém é difícil, né? Porque eu tinha 12, 13 anos, 11. É difícil nessa idade a gente ouvir essas coisas, né? Mas naquela época era normal, não tinha a proteção que tem hoje, né? Então não me arrependo do que eu fiz, do que eu pensava. Saí do grupo de campo aqui de Rio das Pedras, onde eu fui na cidade muito bem recebido, muito bem querido. Fui jogar no Rio Branco. Depois do Rio Branco dei um passo maior, fui pro Cruzeiro, onde eu consegui jogar com grandes jogadores, onde eu consegui conquistar bastante coisas. Me profissionalizei no Cruzeiro com 17 anos. Eu lembro que a gente foi campeão mineiro, em cima do Atlético Mineiro na época, e aí o time titular, eu fazia parte da equipe titular, e profissionalizou todos os jogadores. Eu me profissionalizei, fiquei com um ano de contrato profissional e transferi pro Corinthians. Em 2005 eu fiz a base no Corinthians um ano, onde também joguei com grandes jogadores como o Jô, Bobô, o William, que hoje retornou pro Brasil aqui, tá no Grêmio, o Marcelo Oliveira de Piracicaba, Rafael Fefo, Diego Sacomã, enfim, joguei com grandes jogadores no Sub-20. Não cheguei a jogar, mesmo sendo profissional, não cheguei a jogar no profissional, até porque era uma equipe muito forte. Foi na época da MSI, onde tinha Teves, Mascherano, Seba, Carlos Alberto, Roger Flores. Era um elenco muito forte, mas de vez em quando a gente subia para treinar contra o profissional ou até completar a equipe profissional. Então, assim, para mim naquela época já me sentia vitorioso. Como falei, pobre, sem muita expectativa como jogador profissional, fui para a Suíça. Na Suíça, com 19 anos, fui para a Suíça, onde eu comecei a ter oportunidade para jogar. Eu tinha um empresário muito bom, Marcelo Dian, foi um empresário, onde é um cara excepcional também, um cara que me ajudou muito. Trabalhei com ele 10, 12 anos, onde me ajudou, onde fez esse porte aí, essa transição aí profissional, onde fez essa transição de Brasil-Suíça, com 19 anos. Fiquei 8 meses lá, através de uma parceria que ele tinha com o Corinthians. Eu fui jogar no Benfica, fiquei 6 meses no Benfica, contrato de 3 anos, Benfica B, onde eu tive a oportunidade de conhecer grandes jogadores também. Na época, metade do time era seleção portuguesa, Nuno Gomes, Petit, Léo, lateral esquerdo, jogava, brasileiro tinha Luizão, Alcides, brasileiro também. Enfim, assim, fiquei 6 meses, só com pouca experiência no profissional, assim, de jogar profissionalmente, voltei pro Brasil. Vim jogar no Ipatinga, eu joguei no Ipatinga, a Série C no Ipatinga, com 19 anos. Série C no Ipatinga, não fui tão bem, estava aprendendo a acostumar a jogar com um profissional assim, vim para Hortolândia, onde eu tive um pouquinho mais de destaque, e aí depois, como profissional mesmo, em destaque mesmo, vim parar aqui no 15 Piracicaba. Rodei o Brasil, rodei o mundo e vim destacar aqui no 15 Piracicaba em 2008. Em 2008 foi onde tudo começou, onde eu comecei a saber realmente o que é ser um jogador de futebol de verdade, a ser reconhecido. Vim aqui fazer teste, fiz teste no 15 Piracicaba. Na época, assim, coisa de garoto, né? Já tinha rodado o mundo não, rodei alguns países, rodei o Brasil e vim fazer teste no 15 Piracicaba. Falei assim, eu não vou fazer teste no 15 Piracicaba. Falei pro meu pai de criação, que é o Vani, que me ajudou, né? Como eu falei anteriormente. Falei, não vou fazer teste. Pô, joguei no Corinthians, joguei no Cruzeiro, joguei no Benfica, vou fazer teste no 15 Piracicaba, um time de 3ª divisão. E esse era o meu pensamento. Ele falou assim, não, você vai sim, você tá aqui, você veio e você vai fazer teste sim. Aí eu lembro até hoje, falei pra ele assim, eu vou, mas vai ser meu último teste. Se eu não passar, eu desisto do futebol, vou voltar pra Mombuca, vou trabalhar, vou arrumar um emprego, alguma coisa assim, mas não vou mais. Não vou mais tentar porque tô tentando há muito tempo, tô sofrendo há muito tempo e não tá dando certo, e eu sabia que ia ser difícil, então vai ser minha última cartada. Fui fazer teste, no primeiro treino, graças a Deus eu passei, no primeiro treino. Eles deram uma semana pra mim, no primeiro treino eu passei, e no 3ª semana já virei titular da equipe. Na equipe que foi, em 2008, vice-campeão da Copa Federação, que hoje atualmente é a Copa Paulista. Perdemos para o Atlético Sorocaba no último lance do jogo, onde fazia 19 anos, nós fizemos uma campanha histórica no 15 Piracicaba, onde depois de 19 anos a equipe estava chegando a uma final. Empatamos e nós fizemos a melhor campanha, empatamos em Sorocaba e só precisava empatar aqui em Piracicaba, aqui que a gente se consagrava campeão. E não aconteceu. Então, em 2009, acabou a A3, eu saí, fui jogar no Mojimirim, na época já comandado pelo Rivaldo, César Sampaio, era diretor, Kleber, zagueiro do Palmeiras. Fui lá jogar a Copa Paulista, joguei a Copa Paulista pelo Mojimirim, e na semifinal eu tive o prazer ou desprazer de eliminar o 15 Piracicaba na semifinal, fazendo gol, que eliminaria o 15. Na época eu falei que não comemoraria gol contra o 15, só que a emoção de ter feito um gol, num jogo importante, acabei comemorando. E aí eu fui muito massacrado pela torcida. Pela torcida daquela época lá, fui muito ofendido, massacrado, mas futebol era assim. Então, de vitorioso, ídolo do 15, acabei sendo carrasco, muito criticado. E em 2010 o 15 subiu, mas eu não fiz parte, não fui completamente na equipe assim, porque não fiz parte 100%. E em 2011 eu voltei.
muito criticado e cobrado pela torcida, por ter eliminado o 15 um ano anterior. Mas voltei porque eu sentia que minha história no 15 não acabaria ali, naquele momento, na derrota, numa não classificação para um acesso à competição. Aí eu voltei para o 15, em 2011, já na Série A2, onde eu lembro na época o presidente falou assim, eu liguei pro presidente e falei que queria voltar, se eles tinham interesse em contar comigo, que eu queria voltar. Ele falou assim que eu poderia voltar desde que eu abaixasse meu salário e eu iria para ser reserva do Paulinho. Eu falei, não tem problema, eu vou ser reserva do Paulinho, mas eu quero voltar. E voltei, fui a pré-temporada inteira como reserva, mas sempre buscando o meu espaço, sempre respeitando o meu companheiro. Hoje o Paulinho é um dos melhores amigos meu, uma das pessoas que eu fiz no futebol, um dos amigos que eu fiz no futebol, a gente tem contato até hoje, contato próximo mesmo. E eu lembro que aí no primeiro jogo, eu fiquei na reserva, entrei muito bem, né? Empatamos 0-0 contra o Audax, antigo Paek, Pão de Açúcar, que era conhecido. E aí eu ganhei posição. O treinador Moisés Egg, foi ele que também me ajudou muito como profissional. Eu era ponta esquerda na época, em 2008, jogava Adilson e Fábio Santos. Fábio Santos centroavante, Adilson ponta esquerda. Os 15 vai lembrar muito bem. Até hoje é considerado um dos melhores duplas de ataque recentemente do 15 de Piracicaba, é Adilson e Fábio Santos. Falecido Fábio Santos, morreu. Um parceiro, um amigo que me ajudou muito também. E aí eu ganhei a posição do Paulinho, voltando na 2, ganhei a posição do Paulinho e joguei o campeonato inteiro. Depois titular. Aonde fui artilheiro do campeonato, artilheiro do time, vice-artilheiro do campeonato e consagramos campeão e acesso. E acesso do 15 Piracicaba, que foi em 2011, contra o Guarani, na final, empatamos 2-2, com 2 gols meus, e ganhamos nos pênaltis. Aí começou a aparecer várias propostas para mim. Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, Ceará, Ponte Preta, enfim, várias equipes, porém eu não saí. Depois de ter passado tudo isso aí, eu tinha que jogar uma primeira divisão com a camiseta do 15. Fiquei, onde joguei o Paulistão, pelo 15 Piracicaba em 2012, brigamos até a última rodada para não cair, mas mais uma vez eu fiz um bom campeonato, fiz uma boa competição, fiz o gol que não deu descenso pro 15 contra o Mojimirim, lá em Mogi, e aí eu falei, agora tá na hora de dar um passo maior, agora chegou minha vez de... E aí apareceu várias equipes, as mesmas equipes que se interessaram para mim na A2, se interessou no Paulistão, ano depois. E aí acabei aceitando a proposta do Corinthians, fui pro Corinthians, contrato de 1 ano, onde eu fiz parte do elenco campeão da Libertadores e Mundial. Eu tenho o prazer de falar e com muito orgulho de falar que eu fiz parte da equipe campeã da Libertadores e Mundial, onde eu sabia que ia ser muito difícil jogar e foi. Tive poucas oportunidades. Muitos falam que eu não ganhei porque eu não joguei, mas o futebol não é só jogar, não é só aquele momento do jogo. Tem treinamentos, tem a resenha, tem a parceria, tem o companheirismo, tem a dedicação, e isso aí não faltou. Então assim, joguei com grandes jogadores, Guerreiro, Romarinho, Jorge Henrique, Sheik, Júlio César, Cássio, Ralf, Paulinho, Alex, Danilo. Eu fiz parte desse elenco aí. E se eu não joguei muito no Corinthians, a culpa foi deles, porque eles não deram brecha. Jogava Jorge Henrique, Sheik e Guerreiro. Onde ia entrar disso nessa história? Era difícil, hein? Então eu lembro até hoje, quando terminou meu contrato no Corinthians, o Edu Gaspar, que era diretor, treinador Tite, tá? Só lembrando, treinador Tite, um dos melhores ou melhor que eu trabalhei, e uma das melhores pessoas que eu tive o prazer de falar que, como treinador, me treinou. O Edu falou, você veio pro time certo no momento errado, o time tava encaixadinho, então era difícil entrar ali. Saía Romarinho, entrava Jorge Henrique. Saía Guerreiro, tinha ali Edson. Então era uma equipe muito forte, muito boa. Mas vou ter o prazer de falar pro meu filho, pros meus amigos e quem acompanha a minha história, que eu joguei com esses caras. Que eu joguei com o time campeão da Libertadores, a primeira da história do Corinthians. O segundo mundial do clube. Tenho medalha, tenho troféu, tenho faixa de campeão. E um cara que veio de Mombuca, cidade pequena, Mombuca, Rio das Pedras, ser campeão mundial é motivo de orgulho. E tudo isso aí, a família Inácio, que é a família do Vane, faz parte disso. A minha família faz parte disso, que sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. Se hoje eu conseguir ter isso no currículo, isso faz parte disso. E depois do Corinthians eu joguei em outros clubes também. Acho que isso aí é legal falar, que não consegui ter uma sequência como jogador de time grande, porque eu tive uma suspeita de problema no coração, onde foi o pior momento da minha vida. Na época tava morrendo muito jogador com problema no coração, tava tendo muito infarto, tava tendo muita parada cardíaca. E aí quando eu descobri que eu tinha um probleminha, o médico
Dr. Nabil Goraeb. Vamos dizer papo da cardiologia esportiva. Papo por quê? Porque ele era o top da cardiologia esportiva, foi onde eu fui cuidado, onde eu fui tratado, foi com ele. Falava assim pra mim, enquanto tivesse 1% de chance de morrer, ele não poderia me liberar. Eu fiquei 1 ano fazendo vários tipos de exames, tratamento para poder voltar a jogar futebol. Isso aí, quando você tem essa parada, é como se tivesse alguma lesão grave, problema de joelho, tornozelo, e ficar 1 ano, 8 meses parado. É difícil você voltar do mesmo ritmo, na mesma confiança, com a mesma intensidade que você tinha antes. Então aí eu parei, 1 ano, fiz todos os tratamentos, exames possíveis para poder comprovar que era coração de atleta. Parei, fiquei 1 ano e retornei. Mas para retornar, que clube que ia dar oportunidade para um cara que tinha problema no coração? Já liberado, porém, vem as dúvidas, né? Vem a interrogação. Será que está realmente 100%? Será que... E então, eu pensei em desistir. Mas o 15 de Piracicaba me deu uma oportunidade novamente. Oportunidade de voltar a jogar futebol. Voltei aos poucos, voltei devagar e voltei a jogar no 15 de Piracicaba novamente, 2014. Joguei Série A1, Paulistão, e depois fui jogar Série B por Santa Cruz, de Pernambuco. Joguei a Série B para Santa Cruz, onde não conseguimos o acesso, nem a classificação. E voltei para o 15 de Piracicaba, onde eu tinha contrato, que eu fui por empréstimo. E aí comecei a rodar, joguei Portuguesa, Desportos, sou ídolo no Juventus da Moca, onde joguei um tempo. Joguei em Mianmar, Tailândia, voltei para o Brasil novamente, joguei no Rio Claro, subi com o Ituano em 2019, da Série D para a Série C, onde foi um clube também que me deu um suporte muito bom, muito grande, e encerrei minha carreira no Rio Claro. No Rio Claro, foi na época da pandemia, com 32 anos, teve aquela pandemia onde ninguém sabia o que ia acontecer, como que ia fazer, simplesmente ia ter que parar o futebol. Na época nasceu meu filho tinha 2 anos, eu resolvi parar para cuidar, estar mais próximo do meu filho, para poder me dedicar mais à minha família. Mais menos de um mês voltou o futebol, voltou pelo menos para terminar a competição, mas eu não quis voltar. Falei, com 32 anos já deu, acho que já sofri, já passei o que tinha que passar, já conquistei o que tinha que conquistar. Eu acho que Deus foi muito bom para mim naquele momento lá, em todos os momentos da minha vida. Eu acho que, eu falei assim, coloquei na minha cabeça assim, eu acho que essa pandemia aí veio para mostrar que Adilson já deu. Tá na hora de parar, de se dedicar à família, ao seu filho. E eu parei naquele momento, não quis voltar, não quis mais. Tive algumas outras propostas depois, mas para mim acho que já estava cansado de tentar. Parecia que sempre eu tinha que fazer algo a mais. Foi assim no começo, foi assim no meio, foi assim no fim. Eu tinha que sempre, porque para mim parece que tinha que ser mais difícil, muito mais difícil. Eu tinha que, sei lá, dar um pique a mais, correr a mais, tinha que dar sempre um passo para trás para poder chegar ou conquistar. Aí eu parei, hoje eu sou personal de futebol, de alto rendimento, onde eu tenho muitos alunos que me respeitam, que gostam, que conhecem meu trabalho. E hoje eu me dedico a isso. Pessoas que querem ser como eu. Vir de baixo, se tornar jogador, a conquistar o que eu conquistei. Ou pelo menos chegar perto. Ou ser melhor do que eu. Então hoje eu dou treino de alto rendimento para jogadores de futebol, condicionamento físico, tático, técnico. E o principal, finalização, que foi meu forte, foi o que eu fiz a vida inteira. Então hoje eu vivo disso e sou bem resolvido e feliz com o que eu conquistei, com o que eu fiz, com o que eu faço hoje. Hoje eu tenho a carteira de treinador da CBF, licença B, tenho o curso, hoje eu posso ser treinador de sub-13, sub-11, sub-10, sub-15, sub-17. Futuramente penso em ser treinador de futebol e ter a licença A, ter a licença Pro e continuar trabalhando no que eu sempre sonhei, no que eu sempre conquistei, no que eu sempre quis, que é na área de futebol. Voltando a falar de Rio das Pedras para mim é uma cidade que eu amo, uma cidade que eu considero, porque quando eu vim morar aqui, em Rio das Pedras, com o Vânio, fui muito bem acolhido. Não só por ele. Ele é um caso à parte, um cara muito especial, é um cara que eu tenho como pai. Até hoje a gente tem uma relação entre pai e filho, a gente tá sempre junto. Não só ele, como a esposa dele, a Cátia Fernanda, que tem como a mãe o Vaninho, que é meu irmão de criação, uma pessoa que também admiro e respeito até por tudo que ele passou e passa até hoje. Mas a cidade, os pais dos alunos me acolheram, me ajudavam, me dava roupa, já me deu chuteira, me deu tênis. Então eu fui muito bem acolhido pela cidade aqui. Então é uma cidade que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. E hoje eu consegui chegar aonde eu cheguei, a conquistar o que eu conquistei, eu devo muito a essa cidade e em especial ao Vani e sua família. Era um cara muito consciente no que falava e eu ouvia muito. Então assim, ele foi meu pilar. O Vani foi e é até hoje. Até hoje, com a experiência que eu tenho de vida, de carreira, eu peço opinião para ele assim.
E o que ele fala, eu escuto, porque ele é um cara, além de ser muito inteligente, um cara muito consciente, que viveu muito, que também viveu no esporte, não fez a carreira como jogador, mas fez como atleta, no atletismo, a esposa dele jogou dardo, né? Já vinha na carreira do esporte, então isso aí facilitou em me ajudar nisso. Um corria contra o relógio, o outro contra as estatísticas. Mas ambos tinham a mesma linha de chegada. Provar que Rio das Pedras não é o limite. É o ponto de partida. My name is Tristan Hall, and I wrote some things about the time that I lived in Brazil. So I moved to Brazil, to Piracicaba, in 2007 when I was around 12 years old. And I lived there for about a year and a half. And at that age, all I wanted to do was play soccer. Because of that, my aunt took me to this soccer field in a town nearby that I'd never heard of, called Rio das Pedras, to train and play with the kids there. She knew one of the coaches, Coach Flavio, and that's where I met Coach Viner. And straight away, they treated me like I was just another kid from Rio das Pedras. They made me feel welcome, and I think we even had a cake the first time I was there because I think it was my birthday. But initially I remember feeling so isolated and different from everyone because I just moved from the US. But Coach Viner was warm and inviting and just treated me like I was one of the kids who had been training there for years. After a few sessions, I eventually went to live with Coach Viner and his family in Rio das Pedras so that I could play there all the time. Coach Viner and his family, they welcomed me into their house like I was a part of their family, and shortly I felt at home. I learned so much in the time that I lived there, not just about how to be a better soccer player, but about life. And I think that's one of the things that makes Coach Viner such an amazing coach and person, is that through coaching, he doesn't just improve you as a player, but he also improves you as a person. And I just wanted to thank everyone, Coach Flavio, Coach Chicão, and everyone else who took care of me and taught me how to be a Brazilian. I haven't spoken Portuguese in a while, so sorry if you guys can't understand me, but I'll say a few words in Portuguese. Viner, você foi uma figura importante na minha vida durante a minha adolescência e eu sou grato pelo seu apoio, sua ajuda e sua dedicação comigo quando eu morei no Brasil. Muito obrigado por tudo. Primeiramente, meus parabéns a todos os envolvidos. Nós estamos falando de sonhos, êxitos e gratidão. Uma cidade que beneficia um atleta a desbravar o mundo. A gente fala de Rio das Pedras, Pura-Americana, São Paulo, Belo Horizonte, Portugal, até continente asiático. Enfim, deu certo. Meus parabéns a Adilson. Ouso dizer que é meu amigo. Adilson é um cara muito ranzinza, extremamente ranzinza. No entanto, é um cara do bem. É um ser humano de boa índole. Então, por isso, meus parabéns a Adilson. Parabéns a todos os envolvidos. Fala aí, pessoal, tô aqui para falar do Adilson, um amigo que eu fiz no futebol aí. Tivemos uma passagem juntos que em 2007 nós fizemos exame médico juntos no Barueri. O Adilson acabou tendo um problema no coração detectado, né? E eu me apresentei no Barueri e ele foi embora. E eu tive a alegria de depois assinar com o 15 de Piracicaba em 2011 e encontrar o Adilson de novo, né? E o Adilson, um atacante espetacular. Tivemos uma passagem brilhante pelo 15, fomos campeões da Série 2, o Adilson fazendo 2 gols na final. Então, assim, é um atleta de alto nível, né, que saiu de Rio das Pedras e merece todas as homenagens. Adilson, você é fera, tá? Sou seu fã, um grande abraço aí, que Deus abençoe sua vida sempre. E faz tempo que a gente não se vê, mas logo a gente pode se encontrar aí, se Deus quiser. Um grande abraço, cara. Eles saíram. Venceram, mas nunca deixaram Rio das Pedras. Pelo contrário, carregam a cidade no peito e devolvem a ela a esperança. Pai e filho, corredor e jogador.
Histórias diferentes, mas unidas pela mesma linha de chegada. O orgulho de Rio das Pedras. Porque quando alguém daqui vence, todos nós vencemos também.